O que você diria se soubesse que a sua vida está prestes a acabar? Não o seu último post nas redes sociais, não um adeus apressado, mas suas palavras finais, pensadas com cuidado, escritas para alguém que você ama, alguém que vai carregar o teu legado adiante. É exatamente isso que a gente encontra na segunda carta a Timóteo. Essa não é só mais uma carta, essa é a voz registrada do apóstolo Paulo, escrita de dentro de uma cela fria, encarando a morte de frente. E ainda assim, não soa como desespero, soa como fogo, como urgência, como uma esperança que não se abala. Se você quer entender como é uma fé de verdade quando tudo está em jogo, inclusive a própria vida, então fica comigo até o final. Qual é o mundo por trás da segunda carta a Timóteo? Essa carta é amplamente entendida como a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreve para Timóteo, o seu filho na fé, o seu parceiro de confiança no ministério. Mas a situação mudou, o mundo mudou e mudou muito. Paulo agora está preso em Roma, provavelmente durante o reinado do imperador Nero, por volta dos anos 64 até 67, quando foi o seu martírio. E dessa vez não é prisão domiciliar como era antes, não, é prisão dura, definitiva, que vai terminar em execução. E o tom da carta reflete isso. Paulo sabe que o tempo dele está acabando. Então por que ele escreve? Não é para se defender, não é nem para reclamar. Ele escreve para passar o bastão. Ele encoraja Timóteo a permanecer fiel, a proteger a mensagem do Evangelho, a suportar o sofrimento sem abrir mão da verdade. E tem um detalhe importante aqui, até curioso. Nessa carta, Paulo diz a Timóteo: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Isso é chocante, né? É triste, o grande missionário, abandonado, sozinho, esquecido por muitos. E ainda assim, é justamente nessa carta que a fé dele brilha mais forte. E aqui vão 3 insights que podem mudar a forma como você lê essa carta. Primeiro insight: a fé não é provada no conforto, não, mas no abandono. Uma das coisas mais marcantes em 2 Timóteo é o quão sozinho Paulo está. Amigos foram embora, companheiros desapareceram, o movimento que ele ajudou a construir parece agora distante, e mesmo assim Paulo não reinterpreta a fé dele por causa das circunstâncias. Ele diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Não, isso é muito forte. A gente costuma achar que se Deus está com a gente, tudo vai dar certo. Mas Paulo mostra que ser fiel a Deus pode te levar ao isolamento, e não aos aplausos. Isso levanta uma pergunta mais profunda ainda. Sua fé está baseada em resultados ou em convicção? Porque para Paulo, nenhum abandono é capaz de abalar o que ele sabe que é verdade. E esse é o segundo insight. O evangelho é algo que você guarda, não só algo que você acredita. Interessante, Paulo repete várias vezes que Timóteo deve guardar o bom depósito, ou mais especificamente, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Essa expressão é muito interessante. Olha só, ele mostra que o evangelho não é só uma mensagem que você recebe, tá bom? O evangelho é um tesouro que foi confiado a você, algo muito valioso, mas também algo que pode ser distorcido se for negligenciado. E no mundo cheio de ideias concorrentes, no mundo cheio de pressão e concessões, o papel de Timóteo, então, não é reinventar a mensagem de Jesus, mas preservá-la com fidelidade. Você não precisa mudar a Bíblia. Isso confronta uma ideia muito comum hoje, né, de que a verdade precisa sempre se adaptar à cultura. Eu não concordo com isso. A visão de Paulo é diferente. O Evangelho não foi feito para ser moldado pela cultura. O Evangelho transforma a cultura. E o terceiro insight: a Bíblia não é só informativa, ela forma você. Esse já era um tema importante na primeira carta a Timóteo. E agora, nessa segunda carta, a gente encontra uma das frases mais conhecidas do Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Mas no contexto, Paulo não está fazendo uma declaração teológica abstrata aqui. Ele está falando com alguém, Timóteo, que está prestes a liderar a igreja em um mundo muito hostil.
Então a Bíblia, ele diz, ensina, corrige, confronta e treina. Ou seja, ela forma uma pessoa, não só intelectualmente, na mente, mas moralmente, espiritualmente, na prática, no dia a dia, na vida. E aqui está o ponto-chave: Timóteo não precisa só de mais informação e treinamento, ele precisa de formação para conseguir perseverar, porque no fim das contas, conhecimento por si só não sustenta ninguém. Caráter sim, caráter sustenta. Então, por que a segunda carta a Timóteo ainda importa para a gente hoje? Bom, essa carta mostra para a gente como é a fé no final da jornada. Não quando tudo está funcionando, mas quando tudo está desmoronando. Essa carta faz perguntas difíceis. Você irá permanecer fiel mesmo quando isso te custar alguma coisa? Você vai manter a verdade quando ela não for popular? Você vai continuar quando todo mundo ao redor desistir? Essa carta lembra a gente que a vida cristã não é só sobre começar bem, é sobre terminar bem. E aqui está o toque final. No fim da vida, Paulo não fala de sucesso, de números, de reconhecimento, não. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Esse é o legado que ele deixa. E talvez esta seja a pergunta que 2 Timóteo deixa para cada um de nós hoje. Quando a tua história for contada, quando a tua corrida terminar, vão dizer que você foi impressionante, que mudou a Bíblia para agradar muitas pessoas, ou vão dizer que você foi fiel? Pensa nisso.